Eu tenho o prazer de bater um papo neste segundo bloco do Gazeta Entrevista com o secretário de Planejamento do Estado, Márcio Veríssimo. O secretário nos fala sobre o orçamento do Estado para 2013. Foi aprovado pela Assembleia Legislativa na tarde de quarta-feira por 16 votos a 6. A oposição resolveu votar contra por discordar dos repasses a algumas entidades, alguns órgãos, como o da Defensoria Pública, por exemplo, que teve um corte, uma redução no seu orçamento em cerca de 25%. O secretário nos fala disso, nos fala como é que o governo pretende trabalhar com uma previsão de enxugamento, inclusive de gastos públicos, com a perda de recursos do Tesouro, o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, com as medidas de redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, entre outros que mexem de forma muito importante com os fundos constitucionais que, sinceramente, fazem parte deste bolo do orçamento do Estado. 68% do que entra no Tesouro do Acre é proveniente de repasses federais. Secretário, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem, secretário? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no nosso Gazeta Entrevista. Em primeiro lugar, secretário, como falei no preâmbulo, a Assembleia aprovou o orçamento 2013 por 16 a 6. São 5 bilhões e 100 milhões aproximadamente. E, obviamente, que existe toda uma expectativa acerca de como o governo vai trabalhar esses recursos e se a arrecadação própria também vai continuar crescendo para ajudar em investimentos próprios no Estado. Em primeiro lugar, secretário, a gente sabe que isso é uma peça teórica que prevê o que o Estado vai gastar. Primeira pergunta que a gente faz é, como é que anda a saúde financeira do Acre? A saúde financeira do Acre ela é muito boa. O Acre goza na Amazônia do Brasil de uma situação fiscal muito boa. É por isso que a cada ano o Estado pode recorrer às operações de crédito, que são os financiamentos, para estar dando novos saltos de qualidade, né? Hoje nós temos aí um programa que é o programa do Ruas do Povo, onde nós temos já 70% dos recursos assegurados. Esse programa, além da pavimentação, inclui drenagem, inclui rede de água, rede de esgoto. Vamos trabalhar no ano que vem com um programa ousado do governo Tião Viana, que é a questão do saneamento ambiental. Nós estamos trabalhando aí com a perspectiva de quase R$1 bilhão para que o Acre possa ser, no cenário amazônico, um dos estados com a maior cobertura de saneamento ambiental. Inclusive, nos municípios isolados, que é Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Volta e Santa Rosa, está previsto todos os investimentos necessários, inclusive a questão de resíduo. Então, o que refere-se a investimento, nós estamos com uma carteira de projetos de quase 5 bilhões e 70% aproximado disso já está assegurado. Desses 5 bilhões, a gente sabe que muito desse recurso é para pagamento de folha, tem muitos pagamentos de dívidas, como Codisacre, Colonacre, Sila, Banacre, o passivo que ficou de governos anteriores. E o que sobra para investimento no Estado? Hoje, quando você distribui todo o orçamento, incluindo poderes, despesas constitucionais, sobra aproximadamente 400 milhões. Isso para investimento e a manutenção. Então é com esse recurso que o Estado tem que administrar com muita ética, com muita coerência, para que a gente possa ter uma execução muito boa. Ou seja, dos 5 bilhões e 100, cerca de 4 milhões e 700 já estão comprometidos com despesas que são despesas sagradas, despesas correntes. Isso, de manutenção. De manutenção. Isso. Muito bem. Secretário, alguns fornecedores, a gente sabe que nós estamos no final do ano, e alguns fornecedores reclamam que nesses últimos meses suas contas ficaram atrasadas, alguns fornecedores do Estado. E fala-se que o governo começa a pagar a partir do ano que vem, fevereiro e março. O senhor confirma essa informação? O que eu gostaria de colocar de maneira muito clara é que o mundo passa por uma crise gravíssima, né? Uma crise que a Europa está numa situação, a Europa está quebrada, a gente tem os Estados Unidos ali com a perspectiva de cair num abismo fiscal, que é uma situação de deixar de circular na economia mais de 700 bilhões, e uma China que vem desacelerando. Então, essa crise tem chegado no Brasil.
O Acre ele tem sentido o reflexo dessa crise, principalmente com o repasse do FPE. Nós tivemos uma redução em torno de 267 milhões. É bom que se diga que esse montante corresponde à metade do orçamento da Prefeitura de Rio Branco, que é o nosso principal polo econômico. Então, o Estado, no que refere-se ao investimento, nós temos aí, como eu falei, uma carteira de projetos bastante robusta, e isso está assegurado, inclusive suas contrapartidas. Agora, com essa perda de receita, claro que os recursos de manutenção, eles têm que ser feita uma execução assim, muito criteriosa. Então, a equipe econômica do governo sabe do desafio. Nós estamos fechando e vamos fechar o orçamento esse ano, vendo o que a gente pode reduzir de déficits que possam existir com relação a esses recursos de manutenção. E para o ano que vem a gente tem uma expectativa que é uma expectativa que eu considero favorável, que é termos uma carteira de projetos bastante volumosa no que refere-se a investimentos em áreas crônicas dos governos, seja do governo do Acre, seja do Brasil, com investimentos, como eu falei, em saneamento, em indústria, em uma série de ações. Mas o governo teve que apertar o cinto, deixou de pagar algumas empresas fornecedoras por conta dessa crise. Eu não posso te dizer, Alan, exatamente quais são os fornecedores, quais são o montante. O que eu posso te dizer é que até o final do ano, né, nós vamos fechar o orçamento aí, talvez no dia 27, né, e vamos honrar a maior parte desse compromisso. Se tiver uma ou outra situação, isso aí a gente vai tratar no início do ano que vem, mas a intenção do governo é que a gente honre, como sempre honrou, todos os nossos compromissos assumidos com fornecedores. Por conta desta perda, o senhor falou que o Estado perdeu muitos recursos do FPS, cerca de 267 milhões. A previsão para 2013, junto ao governo federal, é de permanecer perdendo recurso ou, enfim, já que o PIB do Brasil, agora chamado inclusive pelos economistas de PIBinho, vai diminuir inclusive, a previsão também é ruim para 2013? Nós temos uma situação no Acre, por exemplo, o PIB, enquanto nós tivemos uma queda, o PIB do Acre ele ainda sustentou um crescimento em torno de 10%. Então, isso muito fruto dos investimentos que vem fazendo, porque o governo Tião Viana ele iniciou o ano bastante acelerado e nós tivemos aí uma condição muito favorável de termos, nos primeiros 1 ano e meio de governo, quase 2 bilhões de investimento. Então, isso dá para a economia, isso é muito favorável. Agora, é claro que o que eu posso até adiantar para você que com relação a supostas reduções no orçamento, o que ocorreu, na verdade, não foi uma redução. Nós alocamos apenas o recurso de manutenção para os órgãos, que é o 12º. Aqui eu gostaria de deixar bem clara a questão da defensoria, que é um serviço fundamental para a sociedade, que nós vamos dar continuidade a essas ações. 3 milhões para a defensoria, é a previsão aqui da peça orçamentária, eu estava vendo. Diminuiu o repasse, né? Nós tivemos, na verdade, o repasse 1,8 milhões, e, aliás, era 2,5, foi disponibilizado inicialmente 1,8 milhões. Para a Defensoria Pública. 25% a menos, mas essa questão da Defensoria, eu queria deixar bem claro que com todos os órgãos do governo, a equipe econômica vai estar sentando, nós vamos estar discutindo e, obviamente, essas alocações do que nós chamamos de recursos extras, que não é o de manutenção, eles serão feitos posteriormente. A Defensoria, que tem aí 500 mil a mais que ela recebeu ano passado para a modernização da gestão, ela pode receber esse mesmo tamanho ou até mais. Isso a equipe vai ter que definir o que é mais importante, o que é estratégico nesse momento, para que a gente possa iniciar um ano agora com muita responsabilidade, porque não daria para o governo alocar um montante de recursos para os órgãos sem saber, por exemplo, como que iria se comportar a economia mundial no ano que vem. É porque aqui no orçamento, recursos próprios, 1.800.000, outras fontes, 1.500.000. Isso. Como o senhor falou, 1.800.000. Mas, de acordo com o comportamento da própria economia e da arrecadação, pode melhorar.
Isso. Nós somos muito otimistas. O governo Tião Viana está trabalhando, como eu falei, de maneira intensa. Eu só queria registrar que o Acre ele vai fechar o ano honrando com seus compromissos. 13º, salário de servidores, o repasse aos poderes, isso em momento algum foi colocado na mesa. Diferentemente de muitos estados da Amazônia, que, por exemplo, Rondônia, Roraima, têm dificuldades para fechar o ano. É tanto que os governos da região norte têm se mobilizado para, junto, né, à presidente Dilma, para tentar aí um instrumento que possa dar um fluxo de caixa maior para os estados, e se isso vinha a se configurar, para nós seria o cenário mais favorável. Gente, eu tenho aqui uma tristeza porque o programa está com tempo menor. Eu queria até bater um papo mais detalhado com o secretário. Eu vou ter que encerrar aqui esse bloco por conta do tempo do Gazeta Entrevista que está menor. Mas está aprovado o orçamento do Estado, 5 bilhões e 100 milhões. Como falamos, a diminuição dessa dependência do governo federal é uma realidade também, e a gente espera que o governo também tenha cada vez mais recursos para investimentos, porque é isso que o povo quer. O povo quer ver obra, quer ver sua rua asfaltada, quer ver saneamento, claro, quer ver investimentos na educação. Eu agradeço aqui o secretário Márcio Veríssimo, que veio aqui bater um papo conosco. Secretário, obrigado pela tua vinda. Obrigado. Sucesso imenso para ti. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.